Quando abri a porta naquela manhã de setembro e vi aquela mulher parada no meu portão, com as mãos sujas de terra e um sorriso que parecia carregar todos os segredos do mundo, eu não tinha a menor ideia de que minha vida estava prestes a mudar completamente. Meu nome é Lúcia. Tenho 60 anos. E esta é a história de como uma simples jardineira me ensinou que às vezes precisamos deixar morrer o que não serve mais para que coisas novas possam florescer. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Meu quintal era um desastre. Não tinha outro jeito de descrever aquele espaço de 400 metros quadrados que um dia foi o orgulho da minha mãe e que agora mais parecia um cemitério de plantas. Havia 3 anos que meu marido, Roberto, tinha me deixado, levando consigo não apenas seus pertences e metade da conta bancária, mas também toda a minha vontade de cuidar de qualquer coisa viva, inclusive de mim mesma. Durante esses 3 anos, assisti da janela da cozinha, enquanto o jardim que minha mãe cultivou com tanto amor durante 40 anos definhava lentamente. As roseiras que ela trouxe de Portugal quando veio para o Brasil como imigrante nos anos 70 estavam secas, apenas galhos retorcidos apontando para o céu como dedos acusadores. O jasmim que perfumava as noites de verão estava coberto de ervas daninhas. A jabuticabeira centenária, que dava frutos tão doces que os vizinhos faziam fila na época da safra, não produzia mais nada além de folhas amareladas que caíam tristemente no chão. Eu tinha me tornado uma especialista em ignorar aquilo tudo. Fechava as cortinas, fingia que não via, fingia que não importava, mas importava. Cada planta morta era uma lembrança de tudo que eu tinha perdido. Não apenas o casamento, mas minha identidade. Durante 35 anos, eu tinha sido a esposa de Roberto, a mulher que mantinha a casa impecável, que cozinhava suas refeições favoritas, que organizava jantares para seus colegas de trabalho. E então, de um dia para o outro, ele simplesmente anunciou que tinha se apaixonado por uma colega 20 anos mais jovem e que queria viver os anos que lhe restavam com alguém que o fizesse se sentir vivo novamente. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça naquelas noites insones. Ele disse que eu tinha me tornado cinza, sem graça, que eu tinha deixado a vida passar por mim enquanto cuidava da casa e dele. A ironia dolorosa era que eu tinha feito exatamente o que a sociedade esperava de uma boa esposa. Tinha abdicado da minha carreira de professora de história quando ele conseguiu aquela promoção que exigia viagens constantes. Tinha me dedicado inteiramente a criar o lar perfeito. E no final, isso não tinha sido suficiente. Foi minha filha, Marina, quem insistiu que eu precisava fazer alguma coisa com o quintal. Ela morava em São Paulo, a 4 horas de distância da nossa cidadezinha no interior, mas vinha me visitar todo mês, e a cada visita ficava mais preocupada, não apenas com o quintal, mas comigo. Eu tinha engordado 15 quilos, passava os dias assistindo a programas de televisão sem prestar atenção real, e mal saía de casa a não ser para compras essenciais. Marina foi quem encontrou o anúncio de Helena Carvalho, jardineira profissional, num grupo de Facebook da cidade. Ela própria ligou, marcou a visita e me avisou apenas na véspera que alguém viria dar um orçamento. Fiquei irritada com a intromissão dela, mas uma parte de mim, uma parte muito pequena que ainda não tinha desistido completamente, sentiu uma pontinha de curiosidade. Helena chegou exatamente no horário combinado, 8 horas da manhã daquele sábado de setembro. Quando abri o portão, a primeira coisa que notei foram suas mãos. Eram mãos fortes, calejadas, com terra permanentemente sob as unhas curtas. Mãos de quem não tinha medo de sujar, de cavar, de trabalhar duro. Ela devia ter uns 50 anos,
talvez um pouco menos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desgrenhado e olhos castanhos que pareciam ver além da superfície das coisas. Ela entrou no quintal e ficou parada ali por longos minutos, apenas observando. Não disse nada sobre o estado deplorável do lugar. Não fez caretas de desaprovação. Simplesmente caminhou, devagar entre as plantas mortas e moribundas, tocando suavemente os galhos secos das roseiras, acariciando as folhas murchas do jasmim, apoiando a mão no tronco áspero da jabuticabeira. Parecia estar tendo uma conversa silenciosa com cada planta. Finalmente, ela se virou para mim e disse algo que mudou tudo. Ela disse que podia ver que aquele jardim tinha sido muito amado uma vez e que talvez ainda houvesse vida esperando para renascer ali. Mas então acrescentou algo inesperado. Disse que jardins morrem não apenas por falta de água ou adubo, mas porque os espíritos das pessoas que os mantêm também morrem um pouco. Disse que antes de cuidar das plantas, precisaríamos cuidar de quem cuidaria delas. Achei aquilo tudo muito estranho e esotérico. Estava prestes a agradecer educadamente e dispensá-la quando ela fez uma proposta inusitada. Em vez de simplesmente fazer o trabalho enquanto eu ficava dentro de casa, ela disse que só aceitaria o serviço se eu trabalhasse junto com ela. Disse que eu não precisaria pagar nada além dos materiais nas primeiras 4 semanas. Se ao final desse período eu não sentisse que tinha valido a pena, ela iria embora sem cobrar pelo trabalho. Não sei o que me fez aceitar. Talvez fosse o desespero silencioso que Marina devia ter comunicado a ela por telefone. Talvez fosse aquele olhar dela que parecia entender coisas que eu mesma não entendia sobre mim. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que eu não tinha absolutamente nada a perder. Minha vida já estava no fundo do poço. Se cavar terra ajudasse, por que não tentar? Combinamos que ela viria 3 vezes por semana, às 7 da manhã, e trabalharíamos juntas até o meio-dia. Helena me instruiu a comprar um par de luvas de jardinagem, botas de borracha e algumas ferramentas básicas. Também me pediu para usar roupas velhas que pudessem sujar. No dia seguinte, quando ela chegou para o primeiro dia de trabalho, eu estava esperando com uma calça jeans velha e uma blusa vermelha que não usava há anos. Aquela cor vibrante parecendo completamente deslocada na minha vida monocromática. Helena sorriu quando me viu. Disse que aquela blusa vermelha era perfeita, que vermelho era a cor da vida, da paixão, da força vital. Disse que eu precisaria dessa cor nos próximos meses. Na época, achei aquilo tudo conversa de maluca. Hoje entendo que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Começamos pela jabuticabeira. Helena explicou que árvores antigas são como pessoas mais velhas, levam tempo para responder aos cuidados, mas têm uma resiliência incrível porque sobreviveram a tantas coisas. Passamos 3 dias apenas limpando ao redor dela, removendo ervas daninhas, afofando a terra, podando os galhos mortos. Helena ia me ensinando cada passo, explicando por que fazíamos cada coisa, sempre com aquela voz calma e paciente. No 4º dia, quando estávamos terminando de adubar a base da árvore, ela me perguntou há quanto tempo eu não chorava. A pergunta me pegou completamente, desprevenida. Fiquei ali parada, com as mãos sujas de terra e esterco, e de repente percebi que não me lembrava da última vez que tinha chorado de verdade. Tinha passado 3 anos engolindo as lágrimas, empurrando a dor para baixo, fingindo que estava bem. Helena simplesmente continuou trabalhando, como se tivesse feito uma pergunta sobre o tempo. Mas aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça pelos dias seguintes. E então, numa tarde, enquanto cavávamos para plantar mudas novas de rosas onde as antigas tinham morrido, aconteceu. Comecei a chorar. Não foi um choro delicado e contido. Foi um soluço profundo que saiu do fundo do meu peito, anos de dor e raiva e decepção e luto finalmente encontrando uma saída. Helena não tentou me consolar. Não disse que estava tudo bem ou que as coisas melhorariam. Simplesmente continuou cavando ao meu lado, deixando que eu chorasse, como se aquelas lágrimas fossem tão necessárias quanto a chuva para as plantas que estávamos tentando salvar.
Choramos enquanto trabalhávamos naquela tarde, e quando finalmente parei, exausta, Helena comentou que terra molhada com lágrimas cresce plantas mais fortes. Não sei se isso é verdade botanicamente falando, mas naquele momento senti que era a verdade mais profunda que eu já tinha ouvido. As semanas foram passando, e o trabalho no jardim se tornou uma rotina que começou a dar estrutura aos meus dias. Nos dias em que Helena vinha, eu acordava mais cedo, vestia minha blusa vermelha, que tinha se tornado o meu uniforme de jardinagem, e esperava ansiosa a sua chegada. Nos dias em que ela não vinha, eu continuava o trabalho sozinha, seguindo as instruções que ela tinha me dado. Descobri que havia um ritmo quase meditativo no trabalho com a terra: cavar, plantar, regar, podar. Cada ação exigia presença total. Não havia espaço na mente para ruminar sobre o passado ou se preocupar com o futuro. Você tinha que estar completamente ali, prestando atenção nas raízes, na textura do solo, nos sinais que as plantas davam sobre o que precisavam. Helena ia compartilhando fragmentos da sua própria história enquanto trabalhávamos. Descobri que ela tinha sido executiva de marketing em São Paulo, uma vida completamente diferente e estressante. Tinha sofrido um colapso nervoso aos 45 anos, depois de anos trabalhando 60 horas por semana, vivendo de café e ansiedade. Os médicos tinham prescrito antidepressivos e terapia, mas o que realmente a salvou foi voltar para a cidade onde cresceu e começar a trabalhar com plantas, algo que sua avó tinha lhe ensinado quando era criança. Ela disse que plantas nos ensinam a aceitar ciclos. Elas crescem, florescem, murcham, morrem, e então algo novo cresce de suas sementes ou de seus restos decompostos. Não há julgamento nesse processo, não há fracasso. É apenas o ciclo natural da vida. E nós, seres humanos, também passamos por esses ciclos, mas nossa cultura nos ensina a lutar contra eles, a tentar manter tudo sempre em flor, sempre em crescimento, como se declínio e morte fossem falhas pessoais em vez de partes inevitáveis da existência. Essas conversas, fragmentadas entre instruções sobre como podar ou quando regar, foram abrindo algo dentro de mim. Comecei a perceber que tinha passado a vida inteira tentando manter tudo perfeito, tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita. E quando esse papel que eu tinha construído tão cuidadosamente desmoronou, senti que tinha falhado completamente. Mas talvez não tivesse falhado. Talvez aquela fase da minha vida simplesmente tivesse chegado ao fim do seu ciclo. E algo novo estava tentando nascer. No final do primeiro mês, o quintal já estava visivelmente diferente. Ainda não estava bonito, mas não estava mais morto. Havia espaços limpos, terra adubada, mudas novas começando a se estabelecer. E eu também estava diferente. Tinha perdido 4 quilos sem fazer dieta, simplesmente pelo trabalho físico. Minha pele, que estava pálida e sem vida, estava corada do sol e do ar fresco. Minhas mãos, antes macias e inúteis, estavam começando a desenvolver calos. Quando as 4 semanas experimentais terminaram, nem hesitei em contratar Helena oficialmente. Ela sorriu daquele jeito dela, como se já soubesse que eu faria isso, e sugeriu que continuássemos com o mesmo esquema, 3 vezes por semana. Mas acrescentou uma condição. Ela queria que eu começasse a documentar o processo, escrevendo sobre o que estava sentindo e aprendendo. Disse que jardinagem era tanto sobre cultivar plantas quanto sobre cultivar a si mesma, e que escrever me ajudaria a processar as transformações que estavam acontecendo. Comecei a escrever num caderno velho que encontrei numa gaveta. No início, eram apenas anotações práticas sobre o que tínhamos plantado e feito cada dia. Mas gradualmente, comecei a escrever sobre outras coisas. Sobre como me sentia quando acordava de manhã e colocava minha blusa vermelha. Sobre a satisfação estranha de ver minhas mãos sujas de terra. Sobre os momentos em que, concentrada em arrancar ervas daninhas, percebia que havia passado horas sem pensar em Roberto uma única vez.
No segundo mês, algo extraordinário aconteceu. A jabuticabeira, que todos tinham dado como perdida, começou a brotar. Pequenos brotos verdes apareceram nos galhos que pareciam mortos. Helena ficou tão emocionada quanto eu. Disse que árvores velhas às vezes surpreendem a gente, que elas têm reservas profundas de força que a gente não consegue ver. Olhei para aqueles brotos frágeis e verdes e comecei a chorar novamente. Mas dessa vez não era o choro desesperado daquela primeira tarde. Era um choro de reconhecimento. Eu também era como aquela árvore velha. Também tinha reservas de força que não sabia que existiam. Também podia brotar de novo. Foi nessa época que Marina veio me visitar e mal me reconheceu. Não apenas pelo peso que eu tinha perdido ou pelo bronzeado saudável, mas pela luz nos meus olhos. Ela caminhou pelo quintal em silêncio, observando as transformações, e então me abraçou forte e chorou. Disse que tinha sentido tanto medo de me perder, que nos últimos anos era como se eu tivesse sumido mesmo estando fisicamente presente. Disse que estava me vendo realmente ali, presente, pela primeira vez em muito tempo. Helena e eu continuamos trabalhando. Plantamos um novo jardim de rosas, variedades diferentes das que minha mãe tinha, mas escolhidas com cuidado para o clima e o solo. Criamos uma área de ervas aromáticas perto da cozinha, algo que eu sempre tinha querido, mas nunca tinha feito. Construímos um pequeno caminho de pedras que levava até um banco sob a jabuticabeira, um lugar para sentar e simplesmente observar. No terceiro mês, comecei a acordar antes mesmo da chegada de Helena e trabalhava sozinha no jardim por 1 hora antes dela chegar. Descobri que adorava aquela hora silenciosa da manhã, quando o sol ainda estava baixo e o ar fresco, e era só eu e as plantas e o canto dos pássaros que estavam voltando para o quintal agora que havia flores e frutos novamente. Foi durante uma dessas manhãs que tive uma revelação. Estava regando as roseiras novas, usando minha blusa vermelha já desbotada e manchada de tanto uso, quando percebi que estava feliz. Não aquela felicidade eufórica e superficial, mas uma felicidade profunda e calma que vinha de dentro. Uma sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem eu realmente era. Percebi que durante todos aqueles anos de casamento tinha estado tentando ser alguém que não era. Tinha reprimido partes de mim mesma que não se encaixavam na imagem da esposa perfeita. Meu amor por história, minha paixão por ensinar, minha necessidade de criar coisas com as próprias mãos, tudo isso tinha sido empurrado para o canto porque não cabia no papel que eu achava que precisava desempenhar. Compartilhei essa revelação com Helena naquela manhã e ela sorriu daquele jeito sábio dela. Disse que jardins nos ensinam isso também, que cada planta tem suas próprias necessidades e natureza, e tentar fazer uma planta de sombra crescer no sol forte ou uma planta de sol viver na sombra só resulta em sofrimento. Disse que o segredo da jardinagem bem-sucedida é entender a natureza de cada planta e criar condições para que ela seja plenamente o que é. A mesma coisa era verdade para as pessoas, ela disse. Passamos a vida tentando ser o que os outros querem que sejamos, tentando florescer em condições que não são adequadas para a nossa natureza. E então, nos perguntamos por que estamos murchando. No quarto mês, o jardim estava irreconhecível. As roseiras estavam cobertas de botões prestes a abrir. O jasmim estava vigoroso novamente, começando a cobrir a cerca com seus ramos perfumados. A jabuticabeira não tinha frutos ainda, mas estava cheia de folhas verdes brilhantes e havia flores pequenas prometendo frutos na próxima temporada. Os canteiros de ervas estavam exuberantes e eu tinha começado a usá-las para cozinhar, descobrindo uma alegria na culinária que nunca tinha sentido antes quando cozinhava por obrigação. Mas a transformação mais dramática não era no jardim, era em mim. Tinha perdido 12 quilos, não por dieta, mas porque tinha voltado a me movimentar, a viver ativamente em vez de apenas existir passivamente.
Meu cabelo, que eu tinha deixado crescer sem corte nem tratamento, eu agora prendia em um coque prático que me dava um ar diferente, mais autêntico. Minhas mãos, que antes eram minha vaidade, estavam ásperas e manchadas, mas eu olhava para elas com orgulho porque eram mãos que faziam coisas, que criavam coisas, que importavam. E a blusa vermelha, aquela blusa que Helena tinha aprovado no primeiro dia, tinha se tornado meu talismã. Mesmo desbotada e manchada de terra, eu a usava com orgulho. Era como se aquela cor tivesse infiltrado não apenas minha roupa, mas minha vida inteira. Eu estava voltando a viver em cores vibrantes, em vez de tons de cinza. Foi nessa época que aconteceu algo que não esperava. Comecei a receber visitas de vizinhos que tinham notado a transformação do meu quintal. Pessoas que eu mal conhecia paravam na calçada para admirar as rosas, para perguntar sobre as plantas, para pedir conselhos. Descobri que adorava compartilhar o que estava aprendendo, adorava ver o interesse nos olhos das pessoas quando explicava sobre podas ou adubação. Uma vizinha, Dona Célia, uma viúva que morava sozinha há anos, me procurou timidamente perguntando se eu poderia ajudá-la com o pequeno jardim dela. Senti uma onda de pânico. Eu mal sabia cuidar do meu próprio jardim, como poderia ajudar alguém? Mas Helena me encorajou. Disse que ensinar é uma das melhores formas de aprender, que ao explicar para outros, consolidamos nosso próprio conhecimento. Então comecei a passar uma manhã por semana no jardim de Dona Célia. Foi estranho no início, mas descobri que tinha realmente aprendido muito. E mais que isso, descobri que adorava ensinar. Era como se uma parte de mim que tinha estado adormecida desde que deixei a profissão de professora finalmente acordasse novamente. No 5º mês, 2 coisas significativas aconteceram. A primeira foi que as primeiras rosas floresceram. Eram rosas cor-de-rosa pálido, delicadas, mas resistentes, e quando a primeira se abriu completamente, sentei no banco sob a jabuticabeira e chorei de alegria pura. Aquela rosa era uma prova tangível de que coisas mortas podem renascer, de que beleza pode crescer de lugares devastados, de que há sempre esperança, se você estiver disposta a fazer o trabalho. A segunda coisa foi que Roberto me ligou. Não falávamos há mais de 2 anos. Toda a comunicação era feita através de advogados ou, quando necessário, através de Marina. Ele disse que precisava passar na casa para buscar alguns documentos que tinha esquecido no escritório. Meu primeiro instinto foi pânico. Aquela casa, aquele jardim, eram meu santuário agora. Não queria a energia dele contaminando o espaço que eu tinha trabalhado tanto para curar. Mas então, respirei fundo e disse que sim, ele podia vir. Marquei para um sábado de manhã, quando sabia que Helena estaria lá também. Queria ter alguém presente, não porque tinha medo dele, mas porque não queria estar sozinha nesse reencontro. Quando Roberto chegou naquele sábado, eu estava no jardim, claro, usando minha blusa vermelha manchada, com as mãos sujas de terra, cabelos presos de qualquer jeito. Eu estava transplantando algumas mudas de sálvia quando ouvi o portão abrir. Helena estava ao meu lado, podando as roseiras. Roberto ficou parado ali por um longo momento, apenas olhando. Primeiro para o jardim, que ele se lembrava como um lugar morto e deprimente, agora transformado num espaço vibrante e vivo. E então, para mim. Eu vi a confusão no rosto dele, como se estivesse tentando conciliar a mulher na sua frente com a imagem da esposa derrotada que ele tinha deixado. Limpei as mãos na calça e caminhei até ele. Disse oi de forma simples e direta, sem drama. Indiquei onde ficavam os documentos que ele precisava e disse que ele podia entrar e pegá-los. Então voltei para o trabalho. Ele não se moveu. Continuou ali parado, olhando para mim com uma expressão estranha. Finalmente perguntou se eu estava bem. A pergunta me irritou profundamente. Durante 3 anos depois que ele me deixou, nunca tinha se preocupado em perguntar se eu estava bem. E agora, vendo que eu estava claramente melhor do que nunca, ele fazia a pergunta? Respondi que estava ótima, melhor do que tinha estado, em anos. E
então, talvez cruelmente, agradeci a ele. Disse que ele me fazer sair do casamento tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido, que tinha me forçado a descobrir quem eu realmente era sem a muleta da identidade de esposa para me apoiar. Vi algo que parecia decepção no rosto dele, e então entendi. Ele tinha esperado me encontrar ainda devastada, ainda amargurada, ainda presa ao passado. Talvez até secretamente esperasse que eu implorasse para ele voltar. Mas em vez disso, encontrou uma mulher que tinha seguido em frente, que tinha construído uma vida nova, que estava genuinamente feliz sem ele. Ele murmurou algo sobre pegar os documentos e entrou na casa. Voltei para o trabalho, minhas mãos tremendo ligeiramente, mas meu coração surpreendentemente calmo. Helena não disse nada, apenas continuou podando, mas senti seu apoio silencioso. Quando Roberto saiu, ele parou no jardim mais uma vez. Disse que o lugar estava bonito, que era incrível o que eu tinha feito. E, então, de forma desajeitada, perguntou se poderíamos talvez tomar um café algum dia, conversar. Disse que tinha pensado muito nas coisas, que talvez tivesse cometido um erro. Olhei para ele por um longo momento. 3 anos atrás, aquelas palavras teriam me feito cair de joelhos de gratidão. Teriam validado toda a minha dor e sofrimento. Teriam significado que eu não tinha falhado completamente. Mas agora, elas apenas me fizeram sentir uma mistura de pena e irritação. Disse a ele que não, tomaríamos café. Que aquele capítulo da minha vida estava fechado e que eu estava escrevendo capítulos novos agora. Capítulos nos quais ele não tinha lugar. Disse que desejava que ele fosse feliz com as escolhas dele, assim como eu estava feliz com as minhas. Vi a rejeição doer nele, e uma parte ruim de mim sentiu uma pontinha de satisfação. Mas principalmente senti apenas indiferença. Ele não tinha mais poder sobre mim, nem para me machucar, nem para me validar. Eu tinha encontrado minha própria validação nas mãos sujas de terra, nas rosas florescendo, no canto dos pássaros no meu jardim. Depois que ele foi embora, sentei no banco sob a jabuticabeira e deixei as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de fechamento finalmente real. Helena veio sentar ao meu lado, não dizendo nada, apenas estando presente como sempre esteve. Finalmente ela comentou que aquela tinha sido a verdadeira floração, não das rosas, mas de mim mesma. Disse que aquele momento de escolher claramente minha nova vida sobre a antiga, de estabelecer fronteiras firmes, era o equivalente humano de uma planta finalmente estabelecendo raízes profundas o suficiente para florescer completamente. No 6º mês, o jardim estava espetacular. Era outubro. A primavera estava no seu auge, e cada canto estava explodindo com cores e perfumes. As rosas estavam cobertas de flores em tons de rosa, vermelho, amarelo e branco. O jasmim estava tão perfumado que o cheiro enchia toda a casa com as janelas abertas. A jabuticabeira, milagrosamente, tinha alguns frutos já formados, pequenos e verdes ainda, mas prometendo a doçura que viria. Mas mais que o jardim físico, havia um jardim de comunidade que tinha crescido ao redor dele. Dona Célia agora vinha 2 vezes por semana trabalhar comigo e tínhamos nos tornado amigas verdadeiras. Outras 2 vizinhas tinham se juntado e nossas manhãs de jardinagem tinham se tornado quase um clube informal. Havia conversas, risadas, compartilhamento de mudas e receitas e histórias de vida. Foi Helena quem sugeriu que eu considerasse fazer disso algo mais formal. Disse que eu tinha um dom natural para ensinar e para criar comunidade, e que havia muitas pessoas na cidade que poderiam se beneficiar do tipo de cura que eu tinha encontrado através da jardinagem. A ideia assustou e animou ao mesmo tempo. Começar algo novo aos 60 anos? Parecia loucura, mas então tudo que eu tinha feito nos últimos 6 meses teria parecido loucura para a pessoa que eu era antes. E olha onde isso me tinha levado.
Conversei com Marina sobre a ideia. Ela ficou entusiasmada imediatamente e ofereceu ajudar com os aspectos práticos, registrar como negócio, criar uma presença online, essas coisas todas. Descobriu que havia até subsídios municipais para programas de jardinagem comunitária e terapia hortícola. No 7º mês, lancei oficialmente os Jardins da Renovação, um programa de jardinagem terapêutica para mulheres em transição. A ideia era simples: criar grupos pequenos de mulheres que estivessem passando por divórcios, viuvez, aposentadoria ou qualquer outra transição de vida significativa, e ensiná-las a criar e manter um jardim enquanto processavam suas próprias transformações internas. Helena concordou em ser minha co-facilitadora. Ela disse que aquilo era uma evolução natural do trabalho que ela já fazia, que sempre soube que jardinagem era tanto sobre cura emocional quanto sobre botânica. O primeiro grupo tinha 6 mulheres, todas entre 50 e 70 anos, todas carregando suas próprias histórias de perda e recomeço. Quando as vi chegarem naquela primeira manhã, tímidas e incertas, vi reflexos de mim mesma 6 meses atrás. Vi a dor mal disfarçada, a sensação de estar perdida, a dúvida se algo alguma vez melhoraria. Mostrei a elas o jardim, contei a história de como tinha sido 7 meses atrás, mostrei fotos do estado em que estava, vi os olhos delas se arregalarem com a incredulidade. Se aquele lugar morto podia se tornar isso, talvez houvesse esperança para elas também. Começamos pelo mesmo lugar que Helena tinha começado comigo, a jabuticabeira. Expliquei sobre árvores velhas, sobre resiliência, sobre reservas profundas de força. Vi rostos se suavizarem, vi algumas lágrimas silenciosas. Cada uma escolheu uma área do jardim para ser responsável, e começamos o trabalho. Ao longo das próximas semanas, vi as mesmas transformações que eu tinha experimentado, acontecendo nelas. Vi corpos rígidos e tensos relaxarem com o trabalho físico. Vi rostos fechados e tristes começarem a sorrir. Vi mulheres que tinham chegado evitando contato visual começarem a conversar, compartilhar histórias, fazer piadas. E em cada uma delas, em algum momento, vi acontecer aquele choro profundo de libertação que tinha acontecido comigo. Sempre no momento certo, sempre quando estavam prontas. E aprendi com Helena a simplesmente estar presente, continuar trabalhando, deixar que as lágrimas regassem a terra junto com a água. No 8º mês, tínhamos 2 grupos acontecendo, um pela manhã e outro pela tarde. Minha casa tinha se tornado um centro constante de atividade e vida. Havia sempre mulheres indo e vindo, sempre conversas e risadas, sempre mãos na terra e plantas crescendo. Marina veio passar uma semana comigo e ficou maravilhada. Disse que a casa estava mais viva do que tinha estado durante toda a sua infância, que havia uma energia completamente diferente no lugar. E tinha razão. A casa não era mais um museu silencioso de um casamento morto. Era um lugar de crescimento, transformação, comunidade e alegria. Foi durante aquela visita de Marina que tivemos uma conversa importante. Ela me agradeceu por ter finalmente deixado ela ser apenas minha filha em vez de minha cuidadora. Disse que nos últimos anos tinha carregado um peso enorme de preocupação, sentindo que precisava me salvar, mas não sabendo como. E que agora, vendo que eu tinha me salvado a mim mesma, ela finalmente podia respirar. Essa conversa me fez perceber algo importante. Minha depressão e estagnação após o divórcio não tinha afetado apenas a mim. Tinha afetado todos que me amavam, especialmente Marina. Ao fazer o trabalho de curar a mim mesma, não tinha apenas transformado minha própria vida, mas tinha libertado minha filha de um fardo que ela não deveria ter que carregar. No 9º mês, algo maravilhoso aconteceu. A jabuticabeira produziu frutos maduros, grandes e doces e perfeitamente negros. Foi uma safra pequena, nada comparado às safras abundantes que minha mãe costumava colher, mas cada fruto era um milagre. Uma árvore que todos tinham dado como morta estava produzindo vida novamente.
Fiz geleia com os frutos e dei potes para cada mulher dos meus grupos. Disse a elas que aquela geleia era feita de impossibilidades tornadas possíveis, de vida ressurgindo da morte, de paciência e cuidado eventualmente dando frutos. Disse que quando comessem aquela geleia, lembrassem que elas também eram como aquela árvore, capazes de florescer novamente, não apesar da idade, mas através da sabedoria e força que a idade traz. Helena, que tinha estado ao meu lado durante toda aquela jornada, disse que era hora dela começar a se afastar. Não completamente. Ela ainda viria uma vez por semana, mas disse que eu não precisava mais dela da mesma forma. Disse que eu tinha me tornado a jardineira que sempre tinha potencial para ser e que agora era minha vez de guiar outros. Como ela tinha me guiado? A princípio, senti pânico com a ideia. Helena tinha sido minha rocha, minha guia, minha mestra. Como eu conseguiria sem ela? Mas então percebi que aquele medo era o último resquício da velha Lúcia, a que não confiava em si mesma, a que sempre buscava validação externa. A nova Lúcia, a que usava blusas vermelhas manchadas de terra com orgulho, sabia que estava pronta. No 10º mês, tive uma ideia. Queria fazer algo para honrar minha mãe, cujo jardim original tinha inspirado tudo isso. Pesquisei e descobri que as roseiras portuguesas originais que ela tinha trazido de Portugal faziam parte de uma variedade rara que estava ameaçada de extinção. Com a ajuda de uma organização de preservação de rosas históricas, consegui obter mudas autênticas daquela variedade. Plantei 3 roseiras num canto especial do jardim, com uma pequena placa que dizia: "Em memória de Maria", que ensinou que jardins são sobre amor. Quando terminei de plantar, sentei ali e conversei com minha mãe pela primeira vez desde que ela morreu, 5 anos antes. Pedi desculpas por ter deixado o jardim dela morrer. Agradeci por ter me ensinado, mesmo sem perceber, que beleza e amor exigem trabalho constante e dedicado. Prometi que manteria pelo menos uma parte do legado dela vivo. E então, sentada ali naquela tarde dourada de sol, percebi algo profundo. Eu não tinha apenas salvado o jardim da minha mãe. Tinha criado meu próprio jardim, meu próprio legado. Era um jardim diferente do dela. Refletia quem eu era, em vez de quem ela tinha sido, mas carregava o DNA do amor dela pela terra e pelas coisas vivas. No 11º mês, aconteceu algo completamente inesperado. Um professor da Universidade Estadual entrou em contato comigo. Ele tinha ouvido falar do meu trabalho e estava interessado em estabelecer uma parceria. A universidade tinha um programa de extensão em terapia hortícola, e ele achava que meu trabalho com mulheres em transição seria um excelente caso de estudo e possível local de estágio para estudantes. A ideia me deixou simultaneamente honrada e aterrorizada. Acadêmicos olhando para o meu trabalho? Estudantes querendo aprender comigo? Eu que tinha apenas 10 meses de experiência real em jardinagem? Mas Helena me lembrou que os 10 meses importavam menos que a jornada autêntica de transformação. Disse que o que eu tinha para ensinar não era apenas sobre técnicas de jardinagem, mas sobre o processo de renascimento, e que ninguém podia ensinar aquilo melhor que alguém que tinha vivido. Aceitei a parceria. Isso significou formalizar mais algumas coisas, criar currículos estruturados, documentar processos. Marina ajudou enormemente com tudo isso. E descobri que adorava a estrutura adicional. Adorava pensar profundamente sobre o que estava fazendo e por quê, sobre a teoria por trás da prática. No 12º mês, exatamente 1 ano depois que Helena tinha chegado pela primeira vez no meu portão, fizemos uma celebração no jardim. Convidei todas as mulheres que tinham passado pelos grupos, todas as vizinhas que tinham se envolvido, Marina e sua família, e claro, Helena. Decorei o jardim com lanternas coloridas e preparei uma mesa enorme com comidas feitas com as ervas que tínhamos cultivado. Enquanto olhava ao redor, vendo todas aquelas mulheres rindo e conversando, vendo crianças correndo entre as flores, vendo meu jardim vivo e vibrante sob o céu estrelado, senti uma gratidão tão profunda que quase doía. 1 ano atrás, eu estava
sozinha, deprimida, perdida, cercada por morte. E agora estava cercada por vida, por comunidade, por propósito. Fiz um pequeno discurso, agradecendo a todos, mas especialmente a Helena. Disse que ela não tinha apenas me ensinado a cultivar um jardim, tinha me ensinado a cultivar uma vida. Tinha me mostrado que nunca é tarde demais para começar de novo, que há beleza na transformação e que às vezes as coisas precisam morrer completamente antes que algo novo possa nascer. Helena, com lágrimas nos olhos, disse que eu tinha sido a melhor aluna que ela já teve, não porque aprendi rápido ou perfeitamente, mas porque estive disposta a fazer o trabalho real, tanto na terra quanto em mim mesma. Disse que eu tinha provado algo que ela sempre acreditou, que jardinagem não é sobre controlar a natureza, mas sobre trabalhar em parceria com ela, e que o mesmo é verdade para nossas próprias vidas. Nos meses que se seguiram, o trabalho continuou e cresceu. Os grupos de jardinagem terapêutica se tornaram restabelecidos, sempre com lista de espera. Comecei a dar workshops ocasionais sobre diferentes aspectos de jardinagem, sempre tecendo lições sobre vida e transformação junto com as técnicas práticas. A parceria com a universidade trouxe estagiários que ajudavam com o trabalho e aprendiam conosco. Mas além do trabalho visível e mensurável, havia transformações mais sutis acontecendo. Eu tinha desenvolvido uma comunidade de amigas reais, mulheres com quem compartilhava não apenas trabalho, mas vida. Não sentia mais aquela solidão devastadora que tinha me consumido nos anos após o divórcio. Minha casa estava sempre cheia de presença e energia. Também tinha desenvolvido uma nova relação com meu corpo. Não era mais algo a ser julgado ou escondido, mas uma ferramenta incrível que podia cavar e plantar e criar. Minhas mãos calejadas eram motivo de orgulho. Meus músculos desenvolvidos pelo trabalho constante eram uma celebração do que eu era capaz. E aquela blusa vermelha, tão manchada e desbotada que parecia mais marrom que vermelho, continuava sendo o meu uniforme favorito. Uma lembrança constante de onde eu tinha começado e o quanto tinha crescido. Marina me visitava com mais frequência agora, não por obrigação ou preocupação, mas por prazer genuíno. Ela trazia meus netos, que adoravam o jardim e estavam começando a aprender sobre plantas. Ver minha neta de 7 anos, com suas mãozinhas pequenas plantando sementes de girassol, me enchia de uma alegria especial. Estava passando, adiante não apenas para minhas alunas, mas para a próxima geração da minha própria família. Houve um dia, cerca de 15 meses depois que tudo começou, quando acordei antes do amanhecer. Não conseguia dormir, mas não era aquela insônia ansiosa dos velhos tempos. Era uma energia vibrante, uma antecipação pelo dia à frente. Vesti minha blusa vermelha, agora tão macia de tanto uso que parecia uma segunda pele, e saí para o jardim na escuridão pré-alvorecer. Sentei no banco sob a jabuticabeira e esperei o sol nascer. Enquanto a luz gradualmente iluminava o jardim, revelando as rosas cobertas de orvalho, o jasmim perfumado, os canteiros organizados e florescentes, tive um momento de clareza cristalina. Aquele jardim não era mais o jardim da minha mãe que eu tinha salvado. Era meu jardim, criado com minhas próprias mãos, refletindo quem eu tinha me tornado. E eu não era mais a esposa abandonada, não era mais a mulher perdida e deprimida. Era Lúcia, jardineira, professora, amiga, avó, mulher de 60 anos, vivendo a vida mais plena e autêntica que já tinha vivido. Não era uma vida que alguém teria previsto ou prescrito para mim. Não era a vida que eu pensava que deveria ter, mas era minha vida, crescida organicamente do solo fértil da perda e do luto, nutrida pelo trabalho e pela comunidade, florescendo no seu próprio tempo e do seu próprio jeito. Helena tinha razão naquele primeiro dia. Jardins morrem quando os espíritos das pessoas que os mantêm morrem, e jardins renascem quando esses espíritos renascem também. Não se pode ter um sem o outro.
Cuidar de um jardim é inevitavelmente cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo inevitavelmente faz o jardim florescer. Olhando para trás agora, vejo que cada planta morta, cada galho seco, cada canteiro coberto de ervas daninhas era necessário. Tinha que haver aquela devastação completa antes que eu estivesse pronta para reconstruir. Se Roberto não tivesse me deixado, se eu não tivesse caído tão fundo no desespero, se o jardim não tivesse morrido quase completamente, eu nunca teria encontrado a força para começar de novo de verdade. Às vezes as pessoas me perguntam se eu já perdoei Roberto. É uma pergunta que não sei bem como responder. Não guardo raiva dele, isso é certo. Não fico mais acordada à noite pensando no que ele me fez. Mas perdão implica que ainda há uma conexão emocional, ainda há algo que precisa ser resolvido. E a verdade é que ele se tornou irrelevante. Não de forma amarga ou rancorosa, mas simplesmente porque minha vida é tão cheia e rica agora que não há espaço nela para ele, nem como inimigo, nem como objeto de perdão. Ele me enviou uma mensagem alguns meses atrás, dizendo que o relacionamento com a mulher por quem me deixou tinha terminado, que ele estava sozinho e tinha percebido o erro que tinha cometido. Não respondi. Não porque quisesse ser cruel, mas porque não havia nada a dizer. Aquele capítulo estava fechado. O livro estava na estante. Eu estava escrevendo um livro, completamente novo agora. Helena continua vindo uma vez por semana, mas nossa relação mudou. Não é mais de mestra e aluna, mas de colegas, de amigas. Trabalhamos lado a lado, compartilhamos insights, rimos de nossas falhas ocasionais, celebramos nossos sucessos. Ela me diz frequentemente como está orgulhosa de mim, mas mais importante, eu estou orgulhosa de mim mesma. O jardim continua mudando com as estações, é claro. No inverno, muitas coisas ficam dormentes, parecem mortas para olhos, inexperientes. Mas agora sei que é apenas parte do ciclo, que há vida pulsando sob a superfície, que a primavera sempre retorna. E essa compreensão se aplica à minha vida também. Há dias difíceis, momentos de dúvida, períodos em que tudo parece estar morrendo de novo. Mas são apenas invernos temporários. A primavera sempre retorna se você fizer o trabalho de cuidar das raízes. As mulheres que passam pelos meus grupos frequentemente me perguntam como sabem quando estão curadas, quando estão prontas para seguir em frente. E eu digo a elas que não há um ponto final, não há um momento em que você está completamente curada e pronta. Cura é um processo contínuo, assim como jardinagem. Você nunca termina de cuidar de um jardim. Há sempre algo para podar, plantar, regar, observar. Mas há um momento em que você percebe que não está mais fazendo aquilo porque precisa, mas porque quer, porque traz alegria, porque é parte de quem você é. Olho para o futuro agora com antecipação em vez de medo. Há planos de expandir os programas, talvez criar um jardim comunitário maior, onde diferentes grupos possam trabalhar. Há possibilidades de parcerias com programas de saúde mental, com casas de recuperação, com centros de apoio a vítimas de violência doméstica. Há tanto potencial, tantas vidas que poderiam ser tocadas pela mesma cura que encontrei. Mas mais importante que qualquer plano externo, há um senso profundo de paz interior. Sei quem sou agora. Não sou definida por ser esposa ou mãe, ou qualquer outro papel em relação a outras pessoas. Sou Lúcia, jardineira de almas e de terra, mulher de 60 anos que usa blusa vermelha manchada com orgulho, que tem mãos calejadas e coração aberto, que entende que vida é feita de ciclos de morte e renascimento e que não tem medo de nenhum dos dois. O jardim me ensinou que beleza não vem de manter tudo perfeito e sob controle. Beleza vem de trabalhar em parceria com as forças naturais de crescimento e mudança. Vem de aceitar que algumas coisas precisam morrer para que outras possam viver. Vem de ter paciência, de fazer o trabalho mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis, de confiar no processo. E a jardineira que contratei não apenas transformou meu quintal. Helena me deu de volta a mim mesma.
Ou melhor, me ajudou a descobrir uma versão de mim mesma que nunca tinha existido antes, que só podia nascer do solo fértil de tudo que tinha morrido. Ela me ensinou que 60 anos não é o fim de nada. É apenas o começo de uma estação diferente, uma estação que pode ser tão vibrante e florescente quanto qualquer outra, se você estiver disposta a fazer o trabalho. Quando olho para aquela mulher que abriu o portão há 15 meses atrás, com mãos sujas de terra e um sorriso que carregava segredos, vejo não apenas uma jardineira habilidosa, mas uma curadora, uma guia, uma salvadora, no sentido mais verdadeiro da palavra. Ela não me salvou fazendo o trabalho por mim. Me salvou me ensinando a fazer o trabalho eu mesma, me mostrando que eu tinha dentro de mim tudo o que precisava para florescer novamente. E agora, enquanto continuo esse trabalho, passando adiante o que aprendi para outras mulheres que chegam perdidas e quebradas, vejo o mesmo ciclo se repetindo. Vejo jardins sendo transformados, mas mais importante, vejo vidas sendo transformadas. Vejo mulheres descobrindo suas próprias blusas vermelhas, suas próprias fontes de força, suas próprias capacidades de renascimento. A história de como uma jardineira transformou meu quintal e minha vida é também a história de como aprendi que transformação sempre vem de dentro. O jardim externo foi apenas um espelho, um catalisador, um professor. A verdadeira transformação aconteceu em mim, no meu relacionamento comigo mesma, na minha disposição de colocar as mãos na terra e fazer o trabalho difícil e sujo de cavar fundo, remover o que estava morto, plantar o que era novo e esperar pacientemente pelos brotos de uma nova vida. E essa nova vida está aqui agora, florescendo em cores vibrantes, perfumando o ar com possibilidades, produzindo frutos doces de propósito e comunidade e alegria. Não é a vida que eu planejei. Não é a vida que alguém teria previsto para mim. Mas é minha vida, crescida com minhas próprias mãos, e não trocaria por nenhuma outra. O sol está alto agora, e há trabalho a fazer. Um novo grupo começa na próxima semana. 6 novas mulheres procurando o mesmo caminho de cura que encontrei. Visto minha blusa vermelha, manchada, calço minhas botas de borracha, pego minhas ferramentas de jardinagem. Minhas mãos calejadas estão prontas para mais uma vez tocar a terra, plantar sementes de transformação, cultivar jardins tanto externos quanto internos. Porque agora sei o segredo que Helena sabia desde o início. Cuidar de jardins e cuidar de almas são a mesma coisa. Ambos requerem paciência, dedicação, disposição de sujar as mãos, coragem de podar o que não serve mais, fé de que mesmo das cinzas, algo novo e bonito pode crescer. E ambos são trabalhos que nunca terminam, que continuam estação após estação, ano após ano, cada ciclo trazendo nova sabedoria, nova beleza, nova vida. E enquanto caminho pelo meu jardim nesta manhã luminosa, rodeada por flores que plantei, perfumes que cultivei, vida que ajudei a criar, sei com certeza absoluta que valeu cada lágrima, cada dúvida, cada momento de dor. Porque tudo aquilo era necessário para me trazer aqui, para esse lugar de paz profunda e alegria autêntica, para essa vida que é verdadeiramente minha. A jardineira que contratei me deu muito mais que um jardim bonito. Me deu uma vida nova, uma identidade real, um propósito significativo. Me deu de volta a mim mesma. E agora é minha vez de passar isso adiante. Uma mulher de cada vez, um jardim de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história.